Recentemente saiu um vídeo aqui no YouTube me mostrando alguns termos que a comunidade neurodivergente considera hoje em dia capacitista, né? Essa luta por espaço de fala e por mudança na linguagem, ela vem ocorrendo há algum tempo, e aí a ciência, a comunidade, a comunicação de forma geral tem que se adequar a essa nova linguagem. A gente já trouxe 4 termos no vídeo passado, agora nesse vamos trazer mais 4. Talvez você ainda use, mas que seria bom você pensar em mudar. Esse é um termo que é bem específico na terapia ABA, que a gente usa bastante, que é o termo de comportamento problema. Esse termo ele não é mais usado tem um tempinho. A gente substituiu por outros, que é mais comuns agora de serem usados. Pode ser comportamento interferente ou comportamento desafiador. Esses 2 termos ainda existem. Tá, mas por que esse termo foi mudado? A ideia de comportamento problema indicava sempre um erro, como se fosse algo que precisasse ser eliminado. Meio que o jeito de expressar aquele comportamento, o meio de visualizar ele, era um jeito muito patologizante, sabe? A gente via o comportamento como um comportamento a ser eliminado, e não para ser, por exemplo, redirecionado para um local adequado de execução, ou algo nesse sentido. Apesar de na prática já funcionar assim, a gente tratar o comportamento como ligado ao contexto, e que às vezes ele pode ter função ou não dentro daquele contexto, pode trazer benefícios ou não para a pessoa dentro de um contexto específico, mas o termo em si era carregado de problemas. Ele podia trazer essa visão de que um comportamento é problema de modo absoluto, e essa não é a ideia que a gente entende. E aí depois de certo tempo, a gente foi refinando esse termo, e hoje em dia a gente tem um termo mais comum, que é comportamento interferente. Ou seja, o comportamento ele não é um problema, ele passa a ser dificultador, ele passa a ser desafiador para a pessoa quando ele interfere em algo que é significativo para ela. Então, por exemplo, a estereotipia não é um problema se ela ocorre em contexto que o aluno não está sem fazer nada, por exemplo. Ele está ali só, sei lá, se regulando ou curtindo um momento na sala sozinho e tudo mais. Ela só é um problema, por exemplo, quando ela está concorrendo com oportunidades de aprendizagem, oportunidades de interação social, e aí ela passa a ter um comportamento interferente ou um comportamento desafiador, porque está trazendo problemas para essa pessoa. Essa nomenclatura, apesar de parecer boba, não é. Ela traz uma mensagem bem importante, que é o comportamento em si só não é um problema. Nem toda estereotipia é problema, por exemplo. O comportamento em si só passa a ser problema quando ela está dentro de um contexto, ou seja, quando ela está interferindo. Por isso que comportamento interferente é o termo mais adequado. Outra terminologia também relacionada ao diagnóstico de autismo em si ainda é quando as pessoas falam que a pessoa é portador de autismo. Esse termo portador é quase um termo bélico, né? Como fosse portador a gente usa para referir-se a pessoas que têm, por exemplo, porte de armas ou outras questões desse tipo. Porte dá uma ideia de que a pessoa tem e pode não ter. Por exemplo, quem tem o porte de armas pode simplesmente deixar de tê-lo. Essa ideia de porte, de portar uma condição, não é adequada para uma ideia do transtorno do espectro do autismo. Em vez da gente falar portador de autismo, a gente fala de pessoa com autismo, ou de autista, né? Tudo bem, não tem problema nenhum com esses termos. Ou pessoa com TEA, enfim, qualquer um desses termos é adequado para essa situação aí. A ideia principal é essa, só deixando claro. Portador da ideia de que a pessoa carrega uma coisa, como carregar uma identidade, uma arma, enfim. Não, a ideia não é essa. Quando eu falo que a pessoa tem autismo, eu estou indicando que ela tem uma condição neurobiológica, que ela passou por uma condição de desenvolvimento ali, desde a sua formação. O autismo é um transtorno desde a infância. Não é algo que a pessoa foi lá, achou na rua e botou no bolso. Não é algo que ela porta e que ela pode desportar depois de certo tempo de intervenção. Essa ideia de portador de autismo ou algo do tipo é uma perspectiva patologizante, que traz o autismo ainda como uma doença, algo que pode ser curado. A gente está fugindo dessas nomenclaturas justamente por esse problema. Então, quando eu digo a pessoa com autismo ou pessoa autista, eu estou deixando bem claro ali que é uma forma de ser, é uma forma de existir no mundo. Eu não estou dizendo que a pessoa é, por exemplo, o autismo em si. Eu estou dizendo que é uma pessoa com autismo. Ela não depende daquele porte, digamos assim. Ela é uma pessoa que tem um modo diferente de ser no mundo. Ela tem uma condição neurobiológica específica, ela tem uma deficiência específica e traz limitações para ela, mas que não é um porte. A ideia geral é essa. Agora, saindo um pouco do campo do autismo, mas ainda permanecendo no campo da neurodivergência, a gente tem o termo da síndrome de Down. Na verdade, síndrome de Down ainda é um nome técnico, não está errado nesse sentido. Porém, a comunidade de pessoas que tem síndrome de Down, né, a comunidade de pessoas que tem trissomia do cromossomo 21, está mudando aos poucos este termo. Na verdade, esse nome síndrome de Down é em homenagem ao médico que primeiro descreveu a condição, que é o John Down. Tá aparecendo na tela para vocês quem que é ele. Ele fez uma descrição meio que datada para a época e colocou termos muito pesados para se referir à trissomia do cromossomo 21. Ele fazia alegações sobre aparências físicas, sobre a forma de desenvolvimento, que apesar de serem um atestamento de condições físicas, foi descrito de um modo um pouco humano. Parece quando você lê a descrição algo bem realmente problemático. Principalmente para a época que a gente tem hoje em dia, de pessoas com neurodivergência cada vez mais ativas nas redes sociais e tendo seus direitos à dignidade garantidos, né? Constituição, enfim, pelo seu direito de expressão. Então, muitas pessoas da comunidade de pessoas com síndrome de Down preferem o termo T21 ou trissomia do cromossomo 21. Então, a partir de hoje, a gente tenta usar mais esses conceitos, né? Em vez de usar síndrome de Down. Muitas pessoas preferem o termo T21 ou trissomia do 21 ou trissomia do cromossomo 21, são termos parecidos, porque deixa bem claro a condição da pessoa. Não precisa de nenhum tipo de homenagem para referir-se à pessoa que descobriu, já que é uma comunidade que hoje em dia já se desenvolveu bastante desde a sua descoberta. Então não é algo como se fosse algo novo ou descrito pela primeira vez. Já tem muito estudo, já tem muita visão na comunidade, a pessoa já tem bastante voz nas políticas públicas e tudo mais. Enfim, então a ideia é se desvincular desse histórico opressor aí, né? Desse histórico de descrição
mais eugenista e mais ligado a esse problema descritivo sobre a condição em si. Em relação a outros termos, isso aí não tem nem o que falar, né? Os termos como existiam antigamente, como mongoloide, outros termos que se referiam a classificações pejorativas sobre essa comunidade, hoje em dia, na verdade não só de hoje em dia, né? Mas há muito tempo já entrou em desuso. Agora, a nova mudança é essa. Trissomia do 21 agora é o termo mais correto. E o último dos termos também está relacionado à terapia ABA, que esse, na verdade, não é bem que seja um erro, é mais uma imprecisão quando as pessoas vão comunicar. No senso comum, é muito comum que a gente tenha, por exemplo, pessoas com autismo e que são não verbais. O termo mais correto seria pessoas que têm autismo e são não vocais ou não oralizada. Esses dois termos são corretos. Quando eu digo que uma pessoa é não verbal, eu estou dizendo que ela não tem um caminho de comunicação. E não ocorre isso na maioria das descrições que a gente faz no senso comum. Se eu estou dizendo que uma pessoa é não verbal, eu estou dizendo que ela não sabe apontar para o que deseja, por exemplo, que ela não sabe usar um PEX para trocar figura, ou que ela não sabe usar um TD Snap, um tablet, para comunicar seus interesses. Nesse caso, se a pessoa especificamente não sabe usar nenhum canal de comunicação, de fato ela seria não verbal. Porém, quando a gente conversa geralmente com terapeutas ou com profissionais de outras áreas, que as pessoas se referem ao autismo, por exemplo, não verbal, para pessoas simplesmente que não vocalizam, que não usam a voz. Então, você chamaria uma pessoa, por exemplo, que usa Libras, né, um sistema de comunicação que não seja por voz, você chamaria essa pessoa de não verbal? Claramente é uma pessoa verbal, ela consegue fazer pedidos, ela consegue se comunicar com outras pessoas, a única questão é que ela não usa voz. Então, o termo mais correto é não vocal. Especifica melhor qual é a condição dela. Verbal, a gente entende como pessoas que conseguem se comunicar, seja de que jeito for, e não verbal, a gente entende pessoas que não conseguem se comunicar. Se seu aluno consegue se comunicar, mas sem usar a voz, ele é verbal, ele só não é vocal, tá? Então tem esse termo aí de vocalização, oralização, que é importante de ser introduzido para que a gente consiga comunicar com mais precisão quando a gente vai conversar com familiares, profissionais e pessoas que estão relacionadas à comunidade da neurodivergência. Foram mais 4 termos que a gente trouxe aqui. Se vocês quiserem uma parte 3 desse vídeo, comenta aqui embaixo que a gente faz mais. Ou se quiserem outros conteúdos também, a gente é sempre aberto à sugestão. Mas vocês precisam pedir. Pede lá no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube ou no Shorts que a gente faz. Inclusive, lembrando que a gente tem conteúdo novo em cada uma dessas plataformas. Todo dia, de segunda a sexta, tem um TikTok novo, um Instagram novo, um Shorts novo. E nesse canal aqui do YouTube, para vídeos grandes, a gente tem um por semana. Toda quinta-feira a gente está tentando manter a frequência bonitinha para que vocês acompanhem sem perder nenhum dos nossos conteúdos. No nosso site também tem conteúdo novo toda semana, centroincentivo.com.br. E lá vocês também podem ver todos os nossos conteúdos relacionados a atendimento, curso, enfim. Então vocês podem ver tudo por lá que a gente faz. Atendimento presencialmente aqui em João Pessoa, mas também online em todo o Brasil. A gente acompanha profissionais, famílias, enfim, espalhadas por todo esse Brasilzão aí. E até no exterior também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui nesse canal. E até a próxima.